do sonho à realidade. Quando se imaginava na Alemanha produzir um carro totalmente diferente dos convencionais, a partir de 1934, já com Adolf Hitler como chanceler da Alemanha, e através de Ferdinand Porsche, inicia-se a produção de protótipos do Fusca. 1936, ainda com os resquícios da Grande Depressão de 29 e 30, onde as economias ainda combalidas, com a mão de obra não especializada, com baixo nível tecnológico e com pouca disponibilidade de recursos, Adolf Hitler abre os cofres da Alemanha e impulsiona esse projeto tão importante. Adolf Hitler, tendo um carro diferenciado, ele já pensava em questões e utilizá-lo militarmente numa possível Segunda Grande Guerra Mundial, questões que vamos falar com um grande especialista, que é o engenheiro Alexander Gromov. Ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade de Mackenzie, onde lecionou também como professor assistente, foi gerente de projetos da Siemens, é consultor empresarial, autor do livro Eu Amo o Fusca, toda a trajetória do Fusca da Alemanha, a sua produção no Brasil, da editora Repress. Alexander Gromov também foi presidente do Clube do Fusca do Brasil, aqui em São Paulo. Alexander, após 1936, 2.300.000 quilômetros percorridos por cerca de 30 protótipos, um carro revolucionário que não precisava de água para ter seu motor refrigerado. Hitler pensava nesse veículo do ponto de vista militar na época? Até antes. Até antes. Até antes. Em 1934, quando foi assinado o contrato, já haviam documentos secretos do governo que previam que o projeto deveria ser conversível a uma aplicação militar. Ou que ele pudesse carregar 4 homens com todo o seu equipamento, ou uma metralhadora equipada com munição e os operadores dessa metralhadora. Então, nós não podemos esquecer que Hitler passou até 1939 6 anos se preparando para a guerra. Nós temos alguma miniatura aí desses carros primeiros voltados para questões militares? Então, a gente vai dar uma pequena estilingada na história para chegar nos carros. 1939. Em 1939. Em 1938, a Confederação das Indústrias Automotivas Alemãs boicotou a fabricação do Fusca, dizendo, olha, aqui não é fabricado porque eu mesmo faço o meu carro popular. Eu mesmo produzo o meu Opel pequeno, eu produzo o meu Ford Taunus. Muito bem. Sobrou para Hitler o quê? Construir a sua fábrica. Ele construiu uma fábrica, mandou Porsche para os Estados Unidos, Porsche trouxe de lá tecnologia de produção em série, trouxe máquinas das mais modernas. A construção ocorreu, inclusive, com a ajuda, na época já de Mussolini, trazendo pessoas para serem obreiros da fábrica. 1939, fábrica está apta a produzir, não pronta no seu estágio final, mas apta a produzir. O que acontece? A Alemanha invade a Polônia em 1939. Hitler invade a Polônia por causa da questão do porto de Danzig, do acesso ao Báltico. Então, aí a coisa muda de cenário. Os alemães que estavam pagando 5 marcos Reichsmark por semana para caderneta de poupança para ser seu carro, ficaram a ver navios, não foram produzidos carros civis. Aí sim, foram produzidos 2 veículos militares com a mecânica do Fusca. Eu trouxe aqui um Fusca e um veículo militar para a gente dar uma olhada, mais ou menos no tamanho. Não sei se eu colocar assim, a gente vê que é a mesma distância, é a mesma escala do carro. Então, esse aqui é um Schwimmwagen. Schwimmen em alemão quer dizer nadar. Então, ele tinha uma hélice aqui atrás, que era fixa, e ele comandava pelo comando das rodas. E ele andava dentro d'água e tinha tração nas 4 rodas. Era um carro anfíbio, então? Era um carro anfíbio. Existem no Brasil, acho que 6 desses carros.
Eu já andei num deles e fiquei com medo, porque a linha d'água é baixa, a gente parece que vai afundar, mas para quem conhece. E o outro foi esse carro aqui, que é um jipinho. Não sei se a câmera vai pegar o detalhe, mas o motorzinho era o motorzinho do Fusca, que estava aqui dentro. Você pegou, obrigado. Então, esses dois carros passaram a ser produzidos naquelas instalações que haviam sido projetadas para fazer o Fusca, para fabricar o Fusca. Foram fabricados alguns Fuscas destes, sim, cerca de 1.500. 650 dados para o pessoal do governo e o restante transformado em carros militares, alguns deles com a mecânica deste aqui, ou seja, com tração nas 4 rodas, que era o famoso Kommandeurwagen, o carro do comandante. E que pouca gente pode ter essa noção, mas o Fusca já andou por aí subindo com tração nas 4 rodas. Então esse é o teste para o protótipo do Fusca de 4 rodas. Então a produção foi rapidamente convertida para carros militares. Tanto que eu queria só fazer um detalhe, tanto que os americanos naquele tempo já faziam uma contra-propaganda em relação ao Fusca, dizendo: você pagaria por um carro que na verdade foi projetado para guerrear? Gromov, em 1909, quando Hitler invadiu a Polônia, aí já eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. E esse projeto, quer dizer, houve utilização da fábrica, da estrutura para... Os componentes mecânicos. Para materiais bélicos. Sim. Houve deslocamento da produção, quer dizer, parou o projeto e produziu-se mísseis, materiais bélicos convencionais. Como é que foi essa trajetória? A história oficial, às vezes, não fala todos os detalhes. Então, se eu for dar uma olhada nessa fotografia aqui, que mostra a fábrica totalmente destruída, eu vou dizer, puxa, mas por que destruíram essa fábrica desse jeito? Fizeram raids aéreos, usaram bombas de fósforo que queimam 7 dias seguidos. É por causa desses jipinhos? Não. A fábrica fazia asas de avião, consertava aviões, e mais ainda, que é espantoso, que acho que poucos de nossos queridos telespectadores sabem, a fábrica produzia modernos mísseis balísticos transcontinentais, que na verdade são aviões sem asa, com um motor acima, tem um motor Argus a jato, tinha um alcance de 280 km, podia carregar 300 kg de explosivos e atingia a Inglaterra com facilidade. Tinha só um defeito, como era um avião a jato, os Spitfires ingleses às vezes conseguiam derrubá-los. Mas então, na verdade, a fábrica se transformou num centro de tecnologia estratégico. Por isso que ela foi destruída a esse ponto. Agora, tem um detalhe, por que a fábrica sobreviveu depois da guerra? Não sei se seria essa a continuação. Essa é a continuação, quer dizer, em maio de 1945, a Alemanha perde a guerra. Capitula, Hitler se mata. E como é que fica esse projeto Volkswagen? Ele é retomado logo a seguir, né? Eu digo que o projeto Volkswagen ele ficou latente durante a guerra, como se fosse um ovo encapsulado. Os aliados dos Estados Unidos assumem a Alemanha, como funcionou? A Alemanha, depois da guerra, foi dividida em 4 áreas de ocupação. A zona russa, a zona inglesa, a zona francesa e a zona americana. A fábrica Wolfsburg ficou muito próximo da fronteira para a zona russa, mas ainda na zona inglesa. Os ingleses, por incrível que pareça, eram germanófilos no que tange a tecnologia. Eles gostavam muito da técnica alemã. Então, um rapaz de 29 anos de idade, Major Ivan Hearst, ele foi a pessoa que fez com que a fábrica não sumisse. Ele usou de todos os artifícios para que a fábrica renascesse das cinzas. Um dos itens importantes da fábrica, que foi a sua enorme usina termoelétrica,
equipada inclusive com geradores Siemens, mensagem do meu ex-patrocinador, ela sobreviveu à guerra. Por quê? Porque um grupo de abnegados ficou ali fazendo o gerador girar lentamente para que não fletisse o eixo. Tendo energia do pós-guerra foi a possibilidade de continuar trabalhando. Começaram consertando panela, construindo carros dos restos de peças que tinha, até que a coisa começou a criar um certo corpo. Os ingleses precisavam também de locomoção. Então, eles precisavam de carros. Não tinha peças, não tinha chapas. Então, o pessoal veio, mas eu não tenho chapa para fazer o teto do carro. O Major Ivan Hirst falou, solda, e tenta ver se a prensa aguenta. Soldaram. Então, aí eles fizeram os carros, os carros para uso das forças de ocupação. E esse aqui nós estamos vendo o 1000º carro, em 1946, dirigido pelo Ivan Hirst. Aliás, em 46, em Hannover, foi lançado o Fusca novamente. Apresentado na feira. Ele foi apresentado, desta vez agora, inicialmente no mundo, como um carro de uso civil. Estamos falando sobre a trajetória do Fusca, do seu projeto, da sua idealização, da sua fabricação, a retomada do Fusca em 1946. Logo, logo, o Fusca estaria à frente, chegando ao Brasil. Voltaremos após o nosso intervalo.